empreendedora de sucesso, fez uma transição de carreira maravilhosa e de repente você até vai achar por que ela fez isso, mas foi por uma boa causa e hoje ela dá aula, ensina novas empreendedoras de pequenos e médios negócios a terem sucesso também. Hoje nós estamos aqui com Tainá Rubo, mas será que pode, amor? Pode sim. É isso aí, o segundo Pode Sim, o podcast, ou livecast, ou videocast aqui do Seu Brechó Seu Sucesso. Seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vinda você também, Tainá. Eu tô falando olhando para outros lugares, assim, ó. Vai sendo gravado por várias câmeras. Vai, corta isso aí, tá aqui, vamos de novo. É isso aí, gente. O segundo Pode Sim, o podcast, o videocast aqui do canal Seu Brechó Seu Sucesso. Você já conhece nós. E esse Pode Sim, o objetivo disso, né, amor, é trazer empreendedores, pessoas de sucesso que também possam trazer conteúdos muito relevantes para te inspirar, te motivar e mostrar para vocês que sim, pode sim. É isso aí. E hoje nós estamos com quem? Com Tainá Rubo. Aê! Maravilhosa. Seja muito Empreendedora. bem-vinda. Verdade, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Estou super feliz com o convite e vai ser muito bom a gente bater esse papo. Que legal, que legal. Nós também, a gente tem uma história, né, Tainá? Muito bacana lá do início do Único Brechó, que daí a gente conheceu vocês duas muito mais do que eu. Não é? Sei bem. Foi um caso de amor. Foi. Eu percebi. Depois a gente vai falar sobre isso aqui com o pessoal. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com nós. E a gente queria saber, porque o pessoal está super curioso, quem que é a Tainá? Conta um pouquinho para nós, Tainá. Qual é a sua história? Bom, a gente tenta resumir sempre, né? Eu sou uma pessoa de comunicação, sempre amei me comunicar, sou formada em relações públicas, sempre trabalhei nessa área, né, de comunicação em outras empresas e em dado momento eu entrei na área comercial, na área de vendas diretas, numa multinacional de cosméticos, bem conhecida. Essa aí, né? Rosa. E ao longo desse tempo, né, eu trabalhei 10 anos lá, liderei uma equipe grande de consultoras e aprendi muito sobre o universo das empreendedoras, das mulheres empreendedoras. E com isso, depois de uma jornada longa, né, que a gente tenta resumir, que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, eu criei o Empreendedora 360, onde eu ensino as empreendedoras a venderem mais, né? Mas a gente fala de marca pessoal, a gente fala de vendas, a gente fala de comunicação, a gente fala de você mesma, né? Como mulher, como pessoa. Fatores importantes ali que influenciam diretamente nas nossas vendas. Não, a gente ficou muito empolgados, assim, quando a gente percebeu esse trabalho da Tainá, porque a gente percebeu que é muito mais do que negócio, Sim. É muito mais do que uma palestra, é se importar mesmo com a mulher, que principalmente essa que está empreendendo, né, Tainá? Exatamente. E quando a gente entende que eu tenho um lema no Empreendedora 360, que é o seu maior empreendimento é a sua vida. E quando a gente internaliza isso e entende que realmente a nossa vida é o nosso maior empreendimento, muito mais do que o nosso negócio. O nosso negócio está inserido na nossa vida, né? Aí a gente começa a encaixar as coisas e o negócio começa a fluir mais também. Legal. Total. Você deve estar se perguntando, nossa, foi fácil, né? Afinal de contas, ela começou lá nessa empresa, você começou pequenininha lá, né? Você começou como de carreira mesmo. Sim, todo mundo começa do mesmo jeito, né? Comecei como consultora de beleza, vendendo os cosméticos, com 0 clientes. Conquistei cada cliente uma a uma, né? Trabalhei bastante, aí depois me tornei diretora de vendas, depois diretora executiva. E o objetivo sempre é que você faça degrau a degrau e que você passe por todas as etapas do processo, né? Então eu acreditei muito e sempre acredito que quando a gente empreende em qualquer área, qualquer função, você fazer o trabalho de base, né? Você começar do começo mesmo, faz com que você entenda todas as etapas, né? Então, uma empreendedor está começando um brechó. Ele fazer todas as etapas do processo, mesmo que depois ele contrate alguém para auxiliá-lo nas funções, faz também com que ele entenda o que o cliente está recebendo no negócio dele, sim, né? Sim. Tá uma onda muito forte agora, já caindo no assunto de brechó, mas depois a gente quer saber um pouco mais da história da Tainá.
de grandes marcas, grandes empresas entrando nesse universo. E o que você falou é de muita importância, porque hoje eu acho que 99% dos brechós, a gente costuma dizer que são mães e pais solos, né? São eles mesmos ali, poucos já tem uma estrutura, tem muitos funcionários e tal. E eles são obrigados, sim, a ir lá no começo e fazer todo o processo. Sim. E isso traz uma bagagem, uma força, um conhecimento tão grande, coisa que essas grandes marcas não tem como conseguir, na verdade. E é um diferencial, né? Sabe que uma vez eu fui numa rede de carnes, enfim. E eu sempre vou nessa loja e um dia eu fui atendida, mas assim, muito bem. De uma forma surreal. Era o dono da franquia. Entendeu? É explicado. E aí é justamente isso, né? Que a pessoa que está sendo atendida, ela sempre se sinta como se ela estivesse sendo atendida pelo dono. Exato. Né? Então, na hora que expandir, a gente fala muito da cultura de marca, né? E às vezes a gente acha que cultura de marca é só para Apple, né? Só para C&A, grandes empresas. Não. Cultura de marca, ela começa quando você é uma só. Sim. Você que tem que decidir quais são os valores que você quer ter na sua empresa, né, no seu brechó, enquanto você é a única funcionária, para que você possa replicar isso para as pessoas que você vai contratar depois. Legal. E conta um pouquinho, desde o começo, quando você entrou nessa empresa, você já pensava grande? Sabe que pensar grande sempre foi uma característica minha. Assim, eu nunca sonhava em empreender, nunca tinha sonhado em empreender. Meu sonho de criança, assim, era entrar numa boa empresa, né? Ter uma boa posição. Mas quando a gente se torna adulto e a gente entra numa boa empresa, né? No famoso mundo corporativo, né? A gente enxerga que mesmo você tendo uma boa posição, as coisas não são como você imaginava que era, né? E ali eu comecei a ter essa inquietação, né? Essa inquietação de querer fazer as coisas de uma forma diferente, de querer prezar pela excelência, não me conformar. Eu sempre fui muito inconformada, sabe? Com zona de conforto, com comodismos, de era assim, foi sempre assim, né? Vai ser sempre assim. Então, embora eu não me achasse uma pessoa criativa, né, eu sempre criava coisas novas, né? Então eu tinha esse objetivo. E aí, até por esse inconformismo de querer, por exemplo, ser recompensada pelo meu próprio esforço, né, ter um salário, né, ter um ganho maior, eu fui para a área comercial, que não era a minha intenção inicialmente, né? Mas eu fui para a área comercial justamente para que eu pudesse ter um plano de carreira mais acelerado, né? Digamos assim. Tá. E aí foi o que aconteceu. No meu primeiro ano ali, dentro dessa empresa de cosméticos, eu já atingi o patamar de diretora de vendas, né? Já conquistei premiações e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito do você ser remunerado pelo seu próprio esforço, né? E aí eu empreendi, na verdade, com a empresa de outra pessoa, né? Você já era uma empreendedora trabalhando para outros, né? Sim. E é engraçado você falando, me deu assim, veio uns insights, né? Que é muito legal porque esse mundo dos brechós, os empreendedores e empreendedoras que vivem isso muito intensamente, quando você fala assim do inconformismo, né? Sim. Quando a gente tem uma empresa, uma pequena empresa, a única renda que a gente tem daquele negócio, o inconformismo faz parte do DNA dessa pessoa. Tem que fazer. Se não faz, a pessoa precisa levar um chacoalhão. Porque eu tenho ouvido muito do tipo, empreender não é pra mim. Brechó não dá dinheiro. Esse negócio não tá vendendo, tá sempre terceirizando, né? Tem uma entidade, né? O não tá vendendo, e sempre né? a culpa é do outro, Sim. joga. E nós fizemos um tempo atrás um bate-papo, foi muito legal, fizemos até um post no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, gente, não é? @seu brechó seu sucesso, corre lá. E fizemos um post perguntando assim, o brechó para você é plano A ou é plano B? Uhum. E a gente ali trouxe esse assunto.
a maioria das empresas não dão certo quando você começa pensando num plano B. Sim. Se você leva seu brechó, sua empresa como plano A, ou seja, não existe uma outra opção, vai dar certo. Exatamente. Porque você vai fazer de tudo para dar certo, né, Tainá? Eu acredito muito nisso, né? Tem aquela frase famosa que diz que tudo que você foca expande. Sim. Então, se você foca em prospectar novos clientes, se você foca em vender, se você foca em se melhorar, em se capacitar, você vai expandir, né? Se você foca na crise, na pandemia, não aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo pandemia ou qualquer outra coisa assim, né? Mas se você foca em coisas que não estão no seu controle, você vai fazer com que essas coisas expandam na sua vida também, né? E também tem outra, a gente sempre fala isso, né, amor? Quando a gente foca no problema, né? Exato. Porque você não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo lá fora. Você só tá bitolada naquele problema ali. Exatamente. Foco na solução, galera. E outra coisa que você falou muito legal, tem tudo a ver com nós. Às vezes o pessoal manda recado pra nós aqui falando assim, nossa, criatividade, como vocês são criativos e tal. E não, gente, não somos não. Nós somos inconformados. Quando você falou, também não era uma pessoa criativa, mas a pessoa que tem muita vontade, que tem o brechó como plano A, quando ela é muito proativa, a criatividade ela é uma consequência, né? A criatividade, Bira, nasce na necessidade. Boa! Certíssimo. Quando a água bate na bunda, meu bem. Eu tenho que ser criativo. Nossa, é uma criatividade que vem. Mas assim, você acha que eu vesti um vestidinho vermelho por quê? Por que será? Por que eu pus um vestido vermelho? E eu acho que mais do que a criatividade, você se permitir testar. Acho que as pessoas pensam muito assim, eu vou fazer tal coisa e se não der certo, o que as pessoas vão pensar de mim? E se isso, e se aquilo, se aquilo. Esse é o maior bloqueio, Tainá. Né? Então a gente tem que analisar, pensa numa ideia, testa, coloca um formato, analisa as métricas disso, vê o que deu. Vou continuar com isso, vou transformar. E eu acredito muito assim, que a empreendedora, né? O empreendedor, ele não desiste, ele só se transforma. Sim. Né? Ele analisa ali o que ele colocou em prática, o que não deu certo, e ele se reinventa, né? A todo momento. Então, por exemplo, profissões que a gente tem hoje, há 5 anos atrás não existiam, há 10 anos atrás não existiam, né? Então, é isso que a gente tem que entender também, que a gente não pode ter aquele apego de... Daqui 10 anos eu quero estar com o meu brechó assim, assado. Não vai estar, porque vai vir coisas que nem a gente aqui conhece. Você falou tudo. Tem muitos brechós que infelizmente fecharam em meio à pandemia, não porque eles eram ruins ou porque estava num lugar ruim, não, é porque eles insistiram num projeto antigo, naquilo que um dia deu certo. E não querer se reinventar. E agora é um novo normal e você tem que sim que se adaptar. Por isso que a gente também fala, eu acho que você fala muito isso também no Empreendedor 360, nesse efeito camaleão mesmo, né? O seu projeto tem que ir além de um formato de negócio. Sim. É muito mais do que isso, porque quando o seu projeto é só um formato de negócio, quando o meio ao entorno dele muda, você está fadado ao fracasso, né? Sim. E você tem que... Às vezes as pessoas ficam em crise do tipo... mas será que essa é a minha missão, o meu destino, isso, aquilo? Pensa assim, o que você faz muito bem, né? Por exemplo, se você provavelmente começou a trabalhar com brechó, é porque você já se interessava na reutilização das peças, na customização de peças, na forma de você não se conformar também que tudo precisa ter um custo tão elevado, Sim. né? E num ciclo, né? Numa cadeia que a gente tem ali, enfim, tem milhões de motivos, né? Eu poderia ficar aqui listando milhões de motivos. Então, se você começou ali a ter um brechó, a criar algo, seja pequenininho, online, seja algo físico que você tem, mas o mundo ele é mais do que isso, né? Vai demandar que você esteja sempre aprendendo algo novo. Eu acho que o empreendedor que pensa, que entende que ele sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova e saindo da zona de conforto, aí ele entendeu o jogo. Legal, né? Legal, Tainá. Enfim, você fez essa carreira de sucesso, estava super bem, tava de carro novo, Tava bem instalada na zona de conforto. tava de carro com aquela cor linda que toda mulher quer ter um carro daquele, né? Desfilando por Campinas.
Aí de repente deu um start assim, tipo, nossa. Acho que eu não quero mais. Não, gente, tem um monte de gente que não acredita nisso até hoje, porque eu acredito, e o pessoal sabe um pouquinho da nossa história, que nós também saímos dos nossos empregos, né, por opção, e os dois estavam muito bem. Os dois estavam numa carreira de sucesso, numa posição muito legal, invejada por muita gente. Inclusive, quando nós resolvemos sair, muita gente queria brigar com a gente, falando assim, cara, a gente luta tanto para estar nessa posição, e você chega e simplesmente... E vai embora. Vai embora. Conta pra gente aí, quando foi esse start? O que aconteceu para dar esse start, né? Sabe que, bom, eu trabalhei 10 anos, né, na Mary Kay. Então, o objetivo do meu trabalho lá nunca foi sair. Né? Eu nunca entrei pensando em sair. E eu acho que cada coisa que a gente faz na nossa vida tem que ser assim, né? A gente entrar pra fazer pra sempre. Plano A. Né? Como plano A. Então eu me dediquei muito. Eu realmente segui o passo a passo, a risca. Trabalhei o quanto fosse preciso. Então essa é uma característica minha. Eu nunca vou trabalhar até a página 2 e pronto, acabou, eu desisti. Então, provar pra mim que dava certo, provar para as pessoas que dava certo, isso sempre foi algo que sempre fez parte de mim. E aí, então eu conquistei muitas coisas, né? Algumas mais rápido, outras de forma mais lenta, mas eu construí muita coisa. 10 anos não é da noite pro dia, né? Então, estar lá pra mim se tornou parte de mim já, né? E era algo muito confortável no sentido de ser home office, que é algo que eu amo, né? Hoje eu falo que eu amo trabalhar home office. Amo a flexibilidade de horários, administrar a minha própria cartela de clientes. Então, realmente você empreende numa representação, né? Sim. E dentro desse empreendimento numa representação, eu tinha uma equipe de consultoras, uma equipe de diretoras e eu criava muitas coisas minhas, assinadas pela Tainá Rubo, né? Então, eu criava planner para elas, eu criava tarefas, atividades, arquivos, formatos, né? Então, mesmo a Mary Kay tendo um excelente suporte de materiais e tudo mais, eu criava os materiais da minha equipe com a minha cara. Então, eu começava a analisar o comportamento da equipe. Bom, então eu vou ensinar sobre vendas na prática. Vou eu vender e colocar em prática isso antes e ensinar para elas, tá? Tô vendo o resultado, tá? Mas eu comecei a perceber que a dificuldade aqui era a gestão do tempo. Tá bom, então vou ensinar sobre gestão do tempo. Aí vai a Tainá, né, fazer cursos fora e tal, aprender sobre aquilo. E aí eu fui. Então, quando eu comecei a enxergar que o que eu estava ensinando para elas, mais pessoas de fora da empresa que eu estava queriam saber, porque eu tinha muitas clientes empreendedoras também. E muitas clientes, assim como vocês também conheciam, admiravam o meu trabalho, e eu já compartilhava o que eu fazia no Instagram, eu tinha um canal no YouTube dentro dos princípios ali da companhia. Você então, já ensinava, já ensinava isso, né? E ensinar sempre foi o que eu mais amei na vida, né? Dar treinamento sempre foi o que eu mais gostava na vida. Tanto que, né, eu entrei na empresa e me tornei diretora tão rapidinho porque as diretoras dão treinamento. Que legal. E era o que eu mais gostava de fazer, né? Então, com isso, eu entendi que eu tinha um método meu. Que sim, eu tinha aprendido muito, né, ali na escola, no campo de batalha. Sim. Mas eu tinha coisas que eram da Tainá e que poderiam ser ensinadas para muitas outras empreendedoras que não estavam dentro da minha equipe. Legal. Né? Muitas outras empreendedoras que não trabalham só com vendas diretas, donas de brechó, consultoras de imagem, quem trabalha com semijoias, donas de loja, enfim, é o universo, quem faz geleias, né? Eu pensando aqui nas minhas alunas, eu tenho alunas de vários segmentos diferentes. E na hora que eu entendi isso, aí eu falei, opa... tem um negócio aí! Tem uma luz ali, além do fim do arco-íris, sabe? É uma coisa que começa a incomodar, né? A gente já não quer mais, não quer sair. Nossa, isso aconteceu muito comigo. Nossa, e sabe que assim, como pra mim, sair nunca foi uma possibilidade, empreender nunca foi um sonho, e eu sempre falava, não, porque... Nossa, jamais que eu quero criar um produto meu, que eu quero ter ali, né? O trabalho, não, a empresa já faz tudo pra mim. Inclusive, é uma excelente forma, né? E, na verdade, o que é um brechó?
Você não fabrica a peça. Exatamente. Você pega uma peça que já tá ali, né? Não fabrica Óbvio, mesmo. né? Tem Você uns não- que faz customização, Sim. upcycling, mas a fabricação mesmo ali, não. A não ser, tem até alguns brechós mais autorais, né? Sim, tem. Mas faz parte do brechó, não é o brechó em si. Então, na hora que a gente começa a enxergar isso, e isso que é importante a gente estar aberto às mudanças e ao novo, né? Porque algo que eu passei 10 anos falando que eu não ia fazer, né? E eu via pessoas saindo da empresa para seguir outros caminhos, eu falava assim, nossa, né? Eu achava um absurdo. Aham. E assim, eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que admitir os nossos erros é o primeiro passo, né? Quem não erra, pelo amor de Né? Deus, né? Então, Faz parte. Eu acho que esse foi o start, Aline, quando eu enxerguei que tinha mais pessoas querendo saber daquilo que eu estava ensinando, né? Então, na hora que eu comecei a enxergar isso, Quanto aí, tempo demorou? sabe que, assim, há teorias sobre isso. Há muitas teorias sobre isso. Há controvérsia. Eu vou entrevistar o Gabriel, vou chamar ele aqui pro Pode Sim. Gabriel, pra quem não sabe, é a esposa da Tainá. Amigão fantástico, cara incrível, faz um trabalho maravilhoso também, né, Tainá? Assim, mas oficialmente, o primeiro momento que alguém falou assim pra mim, Tainá, por que você não formata uma mentoria? Foi a Ana Vaz, né? Que é incrível, né? Sim. Ela tem uma escola de cursos de formação de consultoria de imagem, uma grande personalidade, né? Porque pra mim ela é uma personalidade. Ela né? virou mentora de muitas consultoras de muitas imagem, pessoas, né? E ela, eu sempre quis fazer um curso com ela por hobby, né? Fazer a formação de consultoria de imagem por hobby, porque dentro também, né? De uma empreendedora de sucesso, eu sempre acreditei que a imagem estava diretamente atrelada, né? Sim. E aí eu fui até lá fazer o curso de consultoria de imagem muito como um hobby, mas também com um olhar do tipo, eu posso replicar esse conhecimento para as empreendedoras, né? E na época, há um tempo atrás, eu tinha conhecido uma consultora de imagem, levei ela, fechei várias turmas, inclusive, para ela dar de cursos para as consultoras de beleza, porque eu tava encantada com aquele mundo e eu falei, nossa, isso daqui muda a vida de uma mulher. E a gente sabe, né? Vocês já fizeram também a formação. Muda a vida de homem também, tá, gente? Muda a vida de todo mundo, porque faz toda a diferença a gente se reconhecer e entender ali. Eu costumo dizer lá para as clientes da loja, para as meninas, que consultoria de imagem deveria fazer parte da grade curricular da escola. Devia. Porque muda a vida. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então foi a Ana, foi no dia que eu tava lá na Ana Vaz, fazendo a formação da consultoria de imagem. E a Ana falou pra mim, Tainá, por que você não formata uma mentoria? Porque as pessoas precisam disso que você tem pra ensinar. Legal. E aí eu falei, opa. Mais uma aí, ó. Né? Então isso aconteceu em outubro de 2018. Foi. Outubro de 2018, eu fiz a formação em outubro. Em novembro, eu comecei a dar minha primeira mentoria fora rapidinho. da Mary Kay. Eu sou assim. Se eu penso em alguma coisa, se eu tenho uma ideia hoje, ela vai estar depois falam que nós aqui que somos amanhã. Ansiosos. Né? Eu sou ansiosa. Ó, pra você ter uma ideia, nós casamos em 15 dias. Será que somos ansiosos? No dia que a gente decidiu casar, até casar, 15 dias. Tem garantia. Então foi Caramba, isso. foi rapidinho a virada de chave. Foi rapidinho. E aí, na hora que virou essa chave, né, ali de outubro para novembro, eu dei mentoria em novembro, dei mentoria em dezembro. Em janeiro eu estava enlouquecida. Enlouquecida. Porque eu sou muito intensa, né? E eu acredito que toda qualidade nossa, todo ponto forte, ele também vem com uma sombra, Sim. né? E então eu sou realmente muito, muito, muito intensa. E aí, em janeiro, na hora que eu me vi com as pessoas da mentoria para dar suporte, quando eu tava ali imaginando um mundo que eu poderia criar de possibilidades. E eu também tinha toda uma equipe dentro da Mary Kay para cuidar, as clientes para abastecer, porque eu também atendia clientes, né? Aí eu não consigo me ver dividida. Sim. Sabe? E ali em janeiro eu tomei a decisão que até dezembro de 2019 eu iria me desligar da Mary Kay pra seguir o meu plano A. Isso dia 5 de janeiro, né? Eu pensei, bom, então até dezembro é um tempo razoável de eu ir fazendo essa transição e tudo mais.
Aí lá pelo dia 7, assim, de janeiro, eu falei, eu acho que eu vou antecipar isso pro meio do ano. Vou antecipar porque realmente, né? Aí eu tinha um treinamento pra dar da Mary Kay e tava bem logo depois daquela época que teve aquela a greve dos caminhoneiros, né? Então aí tava começando aquela coisa de ter treinamento online. E eu comecei um treinamento online e no momento que eu comecei aquele treinamento, a minha cabeça não tava lá. E eu acredito muito num conceito que eu aprendi, que integridade é quando a sua cabeça e o seu coração estão no mesmo lugar. E ali eu entendi que eu não estava sendo íntegra com a minha equipe. Da minha cabeça tá num lugar e meu coração em outro. Aí eu decidi que o final do mês já era muito tempo. Toque a chave do carro, rosa. Não quero mais, eu vou embora. Gente, foi assim, e foi muito difícil pra mim, porque eu tomei essa decisão no dia 10 de janeiro. E no dia 18, 19 de janeiro tinha a maior conferência da empresa. Eu ia receber um prêmio de honra que pra mim foi muito especial. Mas... que é um prêmio assim de... Não é por mérito, é um prêmio que eles te reconhecem por você ter ajudado outras consultoras que não eram da sua equipe. Chama Miss Go Give. Mas ó, deixa eu parar você um pouquinho. Tem tanta coisa que ela tá falando bacana. E eu quero dar alguns insights aqui que é bem legal, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres se identificando com a sua história. Nós aqui também. Normalmente, quando você toma uma decisão como essa, vem as tentações para você desistir. Vem. Normalmente, quando você toma uma decisão, vou mudar de carreira, parece que vem coisas na hora para falar assim, não. E se você não estiver muito firme no seu propósito, como você falou, mente e coração nesse propósito, você faz a coisa errada achando que tá fazendo a coisa certa. Sim. Porque tem gente as pessoas mais espirituais vão falar assim, é um sinal dizendo para eu não ir. Não é? Vou ganhar um prêmio. Eu acho que é um sinal para eu não fazer essa besteira. Me falaram isso também. Eu fui pedir a demissão da minha empresa, quiseram aumentar meu salário. É um sinal para eu não abrir o meu brechó. Na verdade, é um sinal para saber se realmente você está firme no seu propósito. Sim. Sabe que eu acredito muito, Bira, eu sei que vocês também têm essa fé muito bem estabelecida em Deus, né? Sim. E independente da religião de qualquer pessoa, eu acredito muito que a gente deve ter essa conexão com uma força maior, né? E depositar não as decisões nas mãos de Deus, mas depositar o nosso descanso e a nossa confiança. Boa. Sabe? Então, isso pra mim, né, quando eu tomei essa decisão, é porque eu senti que estar dividida fazia o meu coração ficar atribulado, fazia eu me sentir desconfortável, fazia eu não me sentir íntegra. Então, não estava mais suscetível à opinião de pessoas humanas, sabe? Era algo que ali no meu coração não estava fluindo mais. Sim. Então, quando eu entendi isso, por isso que eu disse que há controvérsias, né? Eu faço terapia, eu acredito muito que a gente tem que trabalhar nessa jornada de autoconhecimento, e há muito tempo eu já não estava com o coração tranquilo. Tinha alguma coisa incomodado e eu não sabia o que era. Então, na hora que eu entendi isso, também o que você falou dessa coisa, vem pessoas e acontecem. Sabe por quê? Porque as pessoas também tomam as decisões de forma muito demoradas, na minha opinião. É porque eu vou fazer tal coisa, mas eu vou fazendo, vou levando. Eu tomei a decisão dia 10. Dia 18, 19 tinha a conferência. As coisas, né, dentro da Mary Kay, os fechamentos são mensais. Então, pra mim, não tinha uma possibilidade de sair no meio do mês. Então, eu iria fechar o mês ali, e aí depois por trimestre e depois por ano, né? Então, as metas eram assim. Então, por isso que eu tinha pensado, bom, ou eu fico mais um ano, ou eu fico mais um trimestre, ou eu fico mais um mês. Você resolveu ficar um mês. Eu resolvi ficar até o final daquele fechamento de mês. Então, pra mim, eu não tive tempo de ficar pensando. Eu não tive tempo de ficar cogitando todas as caraminholas, né, possíveis. Mas posso falar uma coisa, né? Isso eu falo pras minhas filhas. Quando você é muito apaixonada pelo aquilo que você faz e se dedica muito naquilo, não tem como dar errado. Exato. E até hoje eu não conheci nenhuma empreendedora ou empreendedor que faz muito bem alguma coisa, que seja a coxinha, que seja o brigadeiro. O cara arrebenta de vender brigadeiro. E eu acho que a confiança da empreendedora, do empreendedor, ele tem que estar nele. Sim. Então, eu decidi que eu seria uma pessoa de sucesso em qualquer lugar que eu tivesse. Então, quando a gente decide isso, você vai deixando uma marca em cada empresa que você passa, né? Em cada negócio que você tem. E na hora que você tem essa clareza,
né? Não importa se eu estaria no mundo corporativo, não importa se eu estaria na Mary Kay ou em outra empresa, né, de marketing de relacionamento, não importa se eu vou ter o meu negócio. Eu vou decidir ter sucesso onde eu tiver. Exatamente. E aí vem aquela pergunta que a Aline fez, né? Se eu pensava grande. Desde criança eu sempre pensei grande. E pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E é engraçado, né? Você me fez lembrar, uma vez uma cliente chegou para nós no brechó, e não sei o que a gente estava fazendo, não sei se na época de reforma estava mexendo lá com pintura, acho que foi isso, falou assim, nossa, Bira, você pinta tão bem e tal, se não der certo o brechó você pode virar pintor. E aquilo me deu, porque ela falou de uma maneira muito irônica, sabe? Uma maneira assim... pejorativa mesmo, né? Eu peguei aquilo, virei para ela e falei assim, ó, com a energia que nós temos e a dedicação que nós temos, nós teríamos sucesso em qualquer lugar, seja lá o que a gente fosse fazer. Exatamente. A questão é que nós decidimos o brechó. O Exato. brechó foi uma opção dentro de várias. Nossa, você está se achando? Não. É porque quando você se dedica mesmo, reconhece o seu valor, reconhece o seu potencial, você sabe até onde você pode chegar. Sim. E eu acho que uma coisa é você ter essa clareza. Por que é tão importante ter essa clareza? Para você não achar que o problema tá no negócio, que o problema tá no segmento, que o problema tá, né? Porque as pessoas perguntam muito para mim, Tainá, você acha que... Quase derrubei aqui. Você fala com a mão, né? Você acha que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem olho na mão também? Eu tenho. Tem olho na mão? Tenho. A gente... E eu sempre dei treinamento falando, né? Então eu falo, né? Quase fazendo uma coreografia. Deixa eu ver essa aqui. caneta que vi. Tá bom. Tá. Isso. E eu acredito muito nisso, assim, quando a gente pensa que você pega um negócio e você vai escolher trabalhar com ele porque você escolheu. Então, você vai fazer ele dar certo. Então, não tem um segmento milionário. Não tem um segmento... porque dá certo, brechó dá dinheiro, então eu vou abrir um brechó. Porque internet dá dinheiro, então eu vou para online. Gente, nada dá dinheiro. O dinheiro não cai do céu, né? O dinheiro, ele é faturado, né? Com o seu trabalho. E aí, você que escolhe, né, o seu segmento. Que legal, que legal. Tainá, conta pra gente que depois de toda essa transição, né, de carreira, conta agora o início desse novo ciclo. Bom, então eu comecei, né, com as mentorias, então que era algo que já estava formatado ali dentro da minha mente, né? Então eu fui formatando, então eu fiquei 1 ano trabalhando, quase 1 ano ali dentro das mentorias, e ao longo desse 1 ano eu criei o Empreendedora 360, né? Bem no comecinho de tudo. Porque eu tinha esse objetivo já, né? Que a empreendedora, ela desse um giro 360 graus e ela não olhasse só para o negócio, né? Então, são 4 pilares que compõem o Empreendedora 360. A estrutura do negócio, a comunicação, a gestão de vendas e o você. E aí, dentro disso, tem um mundo de histórias, né? Então, aí eu comecei a gravar as dicas no YouTube. Eu fiz uma série de 360 dicas no YouTube, um vídeo por dia. Eu lembro disso. Eu fiquei pensando, como é que ela tá conseguindo fazer isso, gente? Foi YouTube, foi grupo no WhatsApp? Foi. E aí, o que eu fiz? Eu criei essas dicas de conteúdo gratuito para que as pessoas pudessem ter um impacto para me desvincular da minha antiga carreira, né? Porque como eu estava há 10 anos ali dentro, né, projetada nas redes sociais, com a minha marca pessoal vinculada a outra empresa, então eu falei, eu preciso gerar muito conteúdo para que as pessoas me reconheçam com esse novo olhar, a Tainá como Tainá, né? Como Tainá Rubo, não como a Tainá da Mary Kay. Então aí eu criei o Empreendedora 360, as 360 dicas, né? Você não precisa criar 360 dicas, né? É empolgação, gente. A mulher é intensa. E aí eu fiz, então, os vídeos e ao longo disso, né? Antes de completar 1 ano ali, iniciei em fevereiro, né? Um novo ciclo. Em novembro desse mesmo ano, eu fiz a minha primeira imersão presencial, que vocês estavam lá, né? Foi ótimo. Foi incrível, 50 mulheres ali e homens também, né, Bira? Você me perdoa, assim, nesse ponto, Tá bom, né? eu entendo. E foi uma realização incrível, né? Porque pra mim
ali ter aquele treinamento acontecendo, aquela imersão acontecendo antes de completar 1 ano de novo negócio, né? Sim. Meu negócio faturando, fechando mentorias e tendo um novo caminho. Então, esse foi o início, né? Agora, dia 1º de fevereiro, a gente completa 2 anos de Empreendedora 360, né? Você é mais uma prova, a gente fala isso muito para os brechós também, né? Tem alguns que têm medo, assim, de empreender no segmento, porque falam, nossa, isso vai demorar para entrar dinheiro, vai demorar para eu começar a ter relevância. Você é mais uma prova, fora até do mundo dos brechós, que sim, é possível você construir uma carreira muito bacana em curto prazo, Sim. sem encurtar caminhos. Sim. Não quer dizer que você está tendo sucesso com 2 anos, que você meio que pegou atalhos, né? Não, na verdade, Biro, o que acontece? O que você precisa fazer para chegar ao sucesso é a mesma receita do bolo. Porém, você vai decidir se você quer bater 1 ovo por dia ou se você vai bater a receita inteira num dia só. Fantástico. Entendeu? Então, eu acredito muito que a velocidade que você prospecta novos clientes, a velocidade que você cria conteúdo, a velocidade que você faz as coisas que você precisa fazer, você pode fazer ao longo de 1 ano, ao longo de muito tempo ou ao longo de pouco tempo. Então, eu sempre trabalhei muito focada no eu preciso disso pra viver, é o meu plano A. Então, eu não tinha... seria lindo se eu falasse pra você, então, Bira, eu decidi fazer uma transição de carreira e aí eu fiz uma reserva financeira para 6 meses. Eu queria contar essa história, eu juro que eu queria. Mas a verdade é que eu não tinha... Eu não planejei, eu decidi o negócio, Mas isso né? é até negativo. Tem um amigo meu que ele fala uma coisa, ele tem um sócio, né? E antes dessa sociedade ele teve outra que deu muito errado. Ele falava assim, Bira, o problema numa sociedade acontece não é quando não tem dinheiro, é quando o dinheiro começa a aparecer. Porque quando não tem dinheiro, você não tem muito recurso, você só tem você, a sua vontade, a sua energia, você faz. Quando entra dinheiro, você começa a ficar um pouco mais, sei lá, confortável, mais lento. Eu tenho um colchãozinho financeiro, lá tem uma graninha, vou ficar mais um dia aqui na praia, vou dormir até mais tarde, pra que acordar cedo? Quando você não tem esse recurso, as coisas aceleram. E aí é que eu falei, né? A criatividade nasce na necessidade. Então, eu sempre tive esse conceito, isso de sempre, lá das vendas, né? Você precisa vender, só depende de você. Então, depende de você prospectar novos clientes, depende de você fazer mais conteúdo, depende de você mudar a sua circunstância. Então, você pode sair um dia de manhã com muitos problemas e pode voltar no final do dia com muitas soluções. Boa. Porque você saiu para buscar vendas. Sim, né? Então, sim. eu acredito muito que trabalhar com vendas, de maneira geral, possibilita a gente mudar de vida e construir a vida que a gente deseja pra gente. Mas eu acho que ninguém tem mais dúvida, gente, que o trabalho de vendas, a profissão vendedora é a melhor profissão do mundo. E que melhor paga, inclusive. Né? Sim. O mundo funciona através das vendas. Tainá, fala um pouquinho pra gente como que é a sua conexão com o consumo consciente. Olha, sabe que eu sempre gostei de coisas diferentes. Sabe? De coisas únicas, Gostou, né? Adoro essa palavra, não sei porquê. E sabe, eu acredito que cada pessoa tem um olhar, tem um jeito, né, de enxergar. Então, eu sempre gostei do consumo. Confesso que eu sou uma pessoa consumista, assim, eu tenho essa veia a ser trabalhada dentro do meu ser. Temos. Mas eu acredito muito que as coisas, elas têm um ciclo, né? O consumo consciente, ele começou, assim, na maior expressividade quando eu passei por um processo de consultoria de imagem. E, na época, eu tinha emagrecido 20 quilos. E então eu tinha um guarda-roupa inteiro que não me servia mais, né? E aí a consultora de imagem falou assim pra mim: não, Tainá, vamos fazer um bazar, vamos vender isso, vamos, né? Gente, tinha uma arara de roupa, não sei quantos sapatos e coisas que eu tinha me desapegado, coisas em excelente estado. Então aí eu peguei e nós fizemos um bazar mesmo. Depois fotografei tudo, postei. Depois foi até aí, né, que eu conheci vocês. Levei uma mala pra vocês de coisa. Foi lá na loja, primeira vez? Primeira vez, né? Então, eu lembro mais, eu acho que da segunda e da terceira. Daqui a pouco eu conto por que eu lembro. Por que eu lembro disso, mas vamos lá.
Lembrei. Lembrou, né? Eu sei que você fez no verão passado. Eu sei. Mas por isso que ela tem essa pele maravilhosa, meu bem. Tá Por vendo? daquilo que ela fez aquele dia. Ela fez pra Aline e fez pra mim. Já eu conto. Vamos lá, vamos deixar o suspense no ar. E aí, com essa coisa de não ter a vergonha de vender, então eu sempre vendi muitas coisas minhas, sabe? Isso desde antes mesmo, né? Telefone, a gente compra um aparelho de telefone e quando você vai trocar ele não tá inutilizado. Então eu sempre vendi, sempre tive, né, essa veia, né, vendedora. Então eu não tinha problema de comprar coisas que já tinham sido usadas e também não tinha problema de vender as minhas coisas. E aí, quando eu conheci o brechó de vocês, quando comecei a buscar também outros brechós, comecei a perceber que tinha peças que tinham muito mais a ver comigo, a ver com o que eu estava buscando, com um preço muito mais acessível do que sair em busca de tudo novo no shopping. Até porque muitas vezes que eu saí em busca de algo no shopping, eu não encontrava. Então, aí cada vez mais começou a se tornar um hábito, né? Hoje eu posso dizer que é um hábito mesmo. Eu saí pra comprar em brechó, eu desapego de muita coisa. Então, isso também eu acho que foi a minha maior conquista com o consumo consciente. Legal. Conseguir desapegar de coisas que não fazem mais sentido pra mim, porque eu sei que isso vai fazer sentido pra outra pessoa. E você sabe que é legal? Já ouvimos isso de vários clientes, né? Só precisa de um gatilho, de um start. Tem gente que saiu, aprendeu o consumo consciente fora do brechó e veio pro brechó. Por exemplo, ela entendeu sobre o lixo, separar o lixo para reciclagem. Ali ela começou a entender um pouco mais sobre isso. E aí ela, brechó, soube de brechó, aí vira como eu posso dizer, uma forma de viver. Sim. Né? Vira um estilo de vida mesmo, estilo de vida geral. Não um estilo careta, ruim. Não, é um estilo que ela entende o porquê. Sim. E esse porquê faz bem para o planeta, faz bem para as pessoas e faz bem para o seu bolso, né? Sim. E tem Sem gente... contar que você tem peças de qualidade muito superior, né? Por exemplo, essa blusa que eu tô usando foi comprada no brechó. Olha só. Né? Com uma qualidade muito superior que você teria numa fast fashion, por exemplo. Hoje, um pouquinho antes desse nosso bate-papo, estávamos com um amigo nosso, o Eduardo Jardim, e eu tava falando para ele que a minha filha de 12 anos tem uma blusa que ela ama usar. Essa blusa era do meu irmão mais velho, passou para minha irmã, depois passou para mim e depois passou para minha filha. E a blusa tá perfeita. A gente tá falando aí mais ou menos de uns 35 anos. Então, olha. Não, tô falando da minha idade. Entregando, né? 35 quer dizer que tem mais que 35. E não foi uma blusa que foi guardada e 35 anos depois saiu da gaveta. Não, são 35 anos de uso. E isso dentro de um brechó. Sim. Né? Eu falo dentro de brechó porque ela foi comprada, a primeira compra, minha mãe não comprou na loja. Então, antes desses 35 anos... Saber quantos anos já não tinha lá. Exatamente. E você não encontra numa loja de shopping, nem a pau. Né? Quantas vezes você às vezes paga caro numa peça, usa 2, 3 vezes e aquela peça já não tá mais em bom estado de uso, né? As mulheres somos muito assim, né? Somos até muito mais que os homens, muito. né? Porque a gente coloca a roupa, tá naquela fase, a gente amou. No outro dia a gente odeia. E aí, vai fazer o que com a roupa? Tá em perfeito estado. Exato, brechó. E vai fazer sentido pra outra pessoa. E eu acho que é um consumo sustentável para todos os lados, né? Porque é sustentável para a pessoa que compra mais barato, é sustentável para a pessoa que vende, que não tá ali com dinheiro parado no guarda-roupa, e é sustentável para o brechó que ganha dinheiro com isso, né? E não só ganha dinheiro o brechó ele faz um serviço muito maior do que compra e venda. Sim. Se você for analisar o brechó a fundo, ele, além da sustentabilidade, tudo isso que a gente conhece, ele faz bem, ele gera emprego, ele movimenta o negócio, a economia. A maioria dos brechós, se eu não me engano, todos também tem ação social, faz doação de roupa, ajuda pessoas e também carentes. Faz sonhos de pessoas também. Exatamente. Porque tem pessoas que sonham em comprar uma devida marca, que para ela não vai conseguir comprar, e no brechó ela vai conseguir comprar por um preço que ela consegue pagar. E além do preço, tem também uma parte que é pelo preço, que o gatilho dela, a primeira intenção vou no brechó porque é mais barato, mas existe uma grande parcela dos nossos clientes que é uma opção pela exclusividade, porque sabe que é uma peça que não vai sair na rua e ter alguém usando, uma peça muito exclusiva, um tecido nobre, uma marca bacana, então isso você não encontra em shopping nenhum, né?
Com certeza. Que legal, Tainá. E conta pra nós, assim, empreendedorismo feminino. A gente sabe que isso vem crescendo. Cada vez mais, A mulher vem ocupando o seu devido espaço. Às vezes o pessoal fala assim, a mulher conquistou o espaço. Vamos dominar o mundo. Eu acho que, na verdade, ela não conquistou. Já é dela. Já é dela. A gente tá pegando de volta, né? Isso! A gente tá pegando de volta o que sempre foi nosso. E não foi conhecido, né? A grande chave que eu vejo, né, do empoderamento da mulher, do empreendedorismo, não é a questão do feminismo ou do machismo, mas é a questão da mulher simplesmente fazer algo que a faça feliz, né? Então, tirar um pouco da cabeça do que é papel da mulher, do que é papel do homem, né? Se você tá feliz na sua casa, com seus filhos e fazendo o papel ali no lar, é muito importante esse papel. Se isso te realiza 100%, é muito importante isso. Sim. Mas que você não faça isso por uma convenção, né? E aí, quantas mulheres começam a empreender porque, além de fazer o papel de dona do lar, da casa, da criação dos filhos, tem a necessidade financeira. Sim. Né? Então, ela não tem isso como opção. Ela vai empreender porque é o único emprego, entre aspas, que aceita, né? A rotina louca de uma mãe, né? A rotina de necessidade de estar, às vezes, disponível em alguns momentos. Então, a gente tem o lado, né, do empreendedorismo feminino, que cresce muito, de mulheres que precisam trabalhar pela necessidade financeira que o mercado muitas vezes rejeita, né, por não atender aos padrões do mercado. E a gente tem as mulheres que muitas vezes se veem no mercado de trabalho e pensam, isso daqui não tá me fazendo mais feliz, então eu vou optar em empreender, né? Então eu acredito muito que as mulheres, elas estão cada dia mais, graças a Deus, inconformadas, né, com as suas circunstâncias, e estão lutando mais pelos seus sonhos, lutando mais pelas coisas que elas acreditam, né? Mas na sua opinião, claro, é uma crescente. Eu sou um pouco fora de um contexto maior que todo mundo fala no Brasil. Desde o meu primeiro emprego, eu sempre fui dominado por mulheres. E é engraçado porque, assim, eu vou falar da minha família, né? Quer dizer, eu nasci num lar lá, né? Minha mãe e minha irmã já tinham mulheres. Minhas filhas são mulheres. Quando minhas filhas quiseram ter um bichinho de estimação, então tiveram duas cachorras, eram cadelas. Depois quiseram ter gato, era gatinhas. Por isso quando você me deu um cachorro, você quis ter um cachorrinho macho. Pra tentar equilibrar a balança, mas não deu muito certo. Uma vez minha filha mais nova falou, pai, quero ter um peixinho, quero ter um peixinho. Chegamos a comprar peixe, escolhe, filha, ela escolheu. Quando o rapaz pegou o peixinho, só por curiosidade, é macho ou é fêmea? Adivinha? Claro, né? As empresas todas que eu trabalhei, sempre foi com moda e tal, assim, era 70%, 80% mulheres. Todas as minhas líderes acima de mim eram mulheres. E então eu consegui entender um pouco o lado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pude perceber que estavam sempre no meu lado mulheres fortes, mulheres bem resolvidas, mulheres decididas, que sim, elas poderiam e conseguiam fazer até melhor do que os homens. Sim. Né? Mas eu sei que isso não é uma realidade na grande maioria. E essa é a nossa pergunta assim, para você. Como que você vê essas mulheres enfrentando todas essas barreiras, esses preconceitos? Às vezes o preconceito da barreira está dentro de casa. Sim. Várias vezes a gente recebe depoimentos de mulheres empreendendo de brechó dizendo que o preconceito começa dentro da casa. É o marido que não aceita, é a irmã que acha, ou o irmão que acha que isso não vai para lugar nenhum, é o amigo falando que a pessoa tá louca. Especialmente porque, às vezes, empreender começa com um hobby, né? Então, às vezes, a pessoa, ela desapega das próprias roupas, né? Ela começa ali a fazer algo, aí depois ela começa a pegar de uma amiga de outra e começa ali a montar um brechó. Então, às vezes, as pessoas olham muito um negócio que, às vezes, a mulher faz como um hobby ou como uma brincadeira. Né? Às vezes a mulher, ela opta ali em começar a vender, fazer um bolo para vender, começar a vender algo que ela tá ali produzindo, que ela tá ali se dedicando, e as pessoas acham que é algo... Não é trabalho. Teve uma pessoa que me contou que o marido dela virou para ela e falou assim, quanto que você quer para ficar em casa e parar com essa palhaçada? E ela tava começando a empreender. E ela falou, então, dinheiro nenhum no mundo paga
a minha realização, né, de me sentir útil, de me sentir, né, feliz, de ser reconhecida. Então, empreender está muito além do ganho financeiro. Às vezes começa no ganho financeiro, né? Mas a grande questão é que às vezes o preconceito está dentro dela mesma, né, de se sentir culpada, de às vezes estar se ausentando de casa, se ausentando do marido, dos filhos, né, e de todo um contexto. Então, eu falo que é um buraco profundo, sabe? Que quanto mais a gente mexe e remexe ali... E é cultural, se a gente pegar assim, as mulheres 30 a mais, eu vou pegar essa geração, ainda teve aquela cultura da mãe criando ela para ela aprender a lavar roupa, para ela aprender a costurar, para ela aprender... O brinquedinho que ela ganhava era um fogãozinho, era uma panelinha. Ela cresceu nessa cultura falando assim, eu vou viver para... um homem, eu vou viver para cuidar do lar. E ainda as mulheres se sentem muito culpadas, né? Quando às vezes estão numa jornada de trabalho, nossa, não dei atenção para isso. Carrega esse peso. Carrega o peso, porque se o homem passa tanto tempo fora de casa porque tá trabalhando, é trabalho, tá tudo bem. Mas se a Tainá tá trabalhando no final, mas nossa, só trabalha. Tem coisa Graças errada. a Deus, né? Eu sempre gosto de deixar claro que o meu marido, assim, é um gentleman nesse assunto, né? O Gabriel sempre me apoiou em tudo e nunca se opôs, né? Mas eu acredito que esse equilíbrio, ele vem primeiro da mulher para a mulher. Ela precisa estar equilibrada dela com ela mesma. Porque, às vezes, ela encontra nessa falta de apoio um motivo para ela desistir. Então, ela não vai conseguir o apoio de ninguém enquanto ela não decidir se apoiar. Sim. Normalmente, um começo de negócio tem pouco apoio. Sim. Normalmente, a grande maioria você vai encontrar pouco apoio se ela não estiver muito bem resolvida. Principalmente em família. Quando nós começamos o projeto sobre Brechó Seu Sucesso, uma das primeiras coisas que a gente fez questão de falar foi sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre principalmente a mulher se reconhecer, se valorizar, porque a gente também acredita que se a pessoa não estiver muito bem com ela mesma, nenhum negócio vai dar certo. Ela primeiro precisa cuidar dela, tratar dela. Aí sim a coisa anda, né? E essa questão, né, do empreendedorismo feminino em si é muito importante dela ter essa clareza. Bom, então eu vou cuidar de mim, eu decidi então empreender e essa jornada ela é minha. Legal. Ela não é do meu marido, ela não é dos meus filhos, ela não é. Se você decidiu ter o seu negócio, pega teu filho e cria, sabe? Assim, então, não fica esperando que o seu marido vai fazer por você, que o seu marido vai te ajudar, que ciclano... Você é capaz de fazer e eu acho que o principal, assim, que zero jogo... Nós somos capazes de aprender qualquer coisa que precise ser feito. Sim. A gente não sabe tudo e nunca vai saber, porque estão surgindo coisas novas a todo momento. Então, se você decidiu empreender, se você entende que esse é o caminho, então... Vai e saiba que você vai ter que aprender muita coisa no caminho. E você vai, estando disposta a empreender, você vai conseguir superar seus obstáculos. Mas eu tenho uma boa notícia, eu acho que a coisa já não é mais assim. Porque esse apoio que as mulheres não tinham, agora tem. Empreendedora 360 e ó, você não está mais sozinha nessa, gente? Sabe que um dos principais motivos, né, de eu ter seguido em frente foi pensar nisso. Foi pensar na quantidade de empreendedoras que se sentem sozinhas, que não olham para o lado e veem esse apoio, né? Então, não sabem que às vezes aquela dificuldade que ela tá sentindo é normal, né? Sim. E que vai passar e que às vezes é só um dia ruim, né? Sim. É só uma TPM que veio assombrar ali aquele mês e que passa, né? Então, eu criei o Empreendedora 360 com esse objetivo, né? Tanto que um dos primeiros passos é o GPS, que é o guia para o sucesso da empreendedora, um guia prático para o sucesso. E são ali pequenos passos mesmo para ela começar a colocar o negócio estruturado de pé e já fazer as primeiras vendas. Que legal. Muito bom. Legal. História linda. Deixa eu te falar, qual conselho você daria para quem está querendo fazer uma transição de carreira ou para quem está querendo começar um novo negócio? Bom, para quem quer começar, né, independente seja em transição ou iniciar, entender que ela vai ter que lidar 24 horas por dia com o frio na barriga. E que ela nunca vai ter a certeza plena daquilo.
Às vezes, quando ela vê o negócio dando certo, ela não vai ter a certeza plena. Ela só precisa pensar em um dia de cada vez. Então, para hoje, o que eu preciso realizar? Quais são as pequenas tarefas que eu preciso realizar para o meu negócio avançar? Para eu estar mais perto de concluir minha transição. Para eu... então, assim, eu sempre falo, né? Meta macro, né? Qual é o seu grande objetivo e a sua data final. Separa isso em pequenas partes e separe por dia, mas por dia mesmo, aquilo que você vai fazer. E tenha consciência de que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta você sair louca, desvairada, esquecer família, esquecer tudo e só pensar em trabalho, que você vai ter que fazer isso com constância por muito tempo. Então, vai lá na toada, né? Passos firmes e esteja decidida que você vai construir um negócio. E eu sempre que eu tô em projetos maiores ou me vejo muito ansiosa, né? Porque eu lido muito com a ansiedade também. Eu penso, então para que esse negócio se concretize, o que eu preciso fazer hoje? Então eu vou lá e executo o operacional daquilo que eu preciso fazer do dia. Olha que dica, gente, bacana, porque às vezes a gente olha pro papel, vê tanta coisa. Exato. Desistindo. Ou entra no desespero também, né? A maioria desiste mesmo. Fala, isso é muito pra mim. Exato. E sabe o que é legal você contando isso? Isso é muito importante, gente. Donas de brechó, qualquer negócio que seja. Não é o fim, é a jornada. É a jornada. A sua felicidade, sua alegria, seu momento de prazer, de transformação está na jornada. Exato. Quantas pessoas a gente vê que chegou aonde elas queriam chegar e não bastou, porque não era aquilo. E eu tive até um parente, um familiar, que ele terminou a jornada dele e não tinha nada para contar, não tinha um legado. Porque estava tão aficionado com a chegada, com o tesouro no final do arco-íris, que esqueceu de comemorar, de celebrar cada celebrar passo, né? as cores do arco-íris até chegar lá. Não, o foco era só mesmo o baú do tesouro. E nessa jornada machucou muita gente, se machucou demais. A gente precisa entender muito que... E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo muito no dia a dia e vivendo, né? A gente volta lá para uma coisa que eu falei no começo. A nossa vida é muito mais do que o negócio. Sim. Então a gente tem relações para zelar, a gente tem nosso bem-estar para zelar, nossa saúde mental, né? E nada disso é mais importante do que nós mesmos, né? Então, por muitas vezes eu poderia ter conquistado coisas mais rápido, e até mesmo no Empreendedora 360, quando eu decidi ter o meu negócio, eu falei, vai ser no meu ritmo. E o meu ritmo sou eu que decido. Sim. Né? Então, depende muito do seu objetivo. Às vezes a pessoa fala assim, você acha que eu tô indo devagar ou que eu tô indo rápido? Depende do que você quer, depende de quais pratos você tá equilibrando junto. Exatamente. Né? E ninguém nunca sabe de quais lutas a gente trava dentro da gente. Né? Então, na hora que você vê o stories lá e vê isso, vê aquilo, né? As pessoas nunca imaginam o que tem por trás daquilo. Então, eu acho que por isso que é importante. Não se compare, entenda que você tem a sua corrida, a sua maratona, que não é Sabe que rapidinho. eu assisti, não sei se era desenho ou se era filme, tá no Netflix, eu comecei... preciso lembrar, eu trago pra vocês uma história muito legal que fala do futuro. E no futuro, cada pessoa vai ter um drone particular. E esse drone vai ficar com você 24 horas. Aí sim a gente vai saber quem são as pessoas de verdade. E talvez... Foi um filme? Foi. E talvez você, aquela pessoa que você admira tanto, você nunca gostaria de estar na pele daquela pessoa. Sim. Porque a gente só descobre a pessoa de verdade quando a câmera desliga. Exato. E além disso, as coisas que a gente faz, né, são resultado de experiências que a gente teve, de circunstâncias que a gente teve, né? Então, acho que seria... É muita hipocrisia, é se machucar muito ficar se comparando, sabe? Tentar se colocar numa forma ou dizer que eu tenho que ter esse resultado ou aquele, né? Não. Busca inspiração, busca Isso. mentores, busca pessoas que agregam, te fazem feliz, mas nunca queira se comparar a elas. Tainá, tá acabando, gente. Papo gostoso, fala hein? pouco, né? Vocês gostaram, gente? A gente adorou aqui, a gente deu maior
Prazer ter a Tainá aqui com nós e também por ser nossa amiga, nossa parceira. Mas por fim a gente quer saber, na verdade todo mundo quer saber, quais são os seus projetos atuais. Eu sei que tem um projeto maravilhoso aí no forno, saindo agora, assim, quando você assistir esse Pode Sim, você já pode ir atrás que está acontecendo. E quais são seus projetos para 2021? O que você tem para contar, para oferecer para a galera aí? Bom, meu projeto principal é mentorando, né, empreendedoras, a minha mentoria. Eu tenho a mentoria em grupo, que elas abrem as vagas poucas vezes ao ano, então 3 vezes ao ano no máximo. E a gente está abrindo agora uma turma de mentoria em grupo em fevereiro, né, que vai agora que vai ao ar junto. E esse é o meu principal objetivo, né? Eu tenho a Academia da Empreendedora 360, porque quando eu montei essa academia, o objetivo é que a empreendedora tivesse uma faculdade, né? Uau! Que ela tivesse ali assuntos diferentes, então eu dou aulas semanais, toda semana entra aula nova nessa academia e ela tem todo o meu método embasado, né? E para que a pessoa tenha acesso a essa academia, ela precisa fazer parte ou do meu grupo de mentoria ou da minha mentoria individual. Então ela já recebe de presente 1 ano de acesso a essa academia. Aí, gente. Só aí já valeu, né? Só aí eu falo que já compensa tudo. Então, eu acredito que a gente vai mudando, né? Sabe que um dia, Bira, eu acordei e eu me dei conta, né, da importância do que eu faço quando eu parei para pensar a quantidade de empreendedoras que eu orientei, se elas não tivessem tido o aumento nos faturamentos que elas tiveram. E aí eu comecei o seu resultado é o resultado delas. A parar pra pensar nisso e eu pensei o quanto a gente tá só começando, né? O quanto uma dica que eu dou aqui não é por mim, não é por você, é por outras pessoas. A quantidade de pessoas que estão querendo abrir um brechó e tem vocês, né? Pra poder orientar, tem a cara no asfalto de vocês pra poder se espelhar e falar, não vou fazer isso, né? E entender que cada uma de nós é única e a gente pode se ajudar, né? Sim. Não ficar preocupado com a concorrência, porque realmente entender que a nossa jornada é única, os nossos clientes vão consumir de nós, porque eles se conectam com a gente. E isso é único mesmo. É único no sentido assim, quando você descobre a sua essência, ninguém copia. Pode copiar algumas coisas ou outras, mas a essência não. Mas o cliente quer a sua essência. Exato. Descobre sua essência, coloca ela na vitrine para todo mundo ver, aí não tem pra ninguém. É ser a gente mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas qualidades e com as nossas transformações, porque a gente é viva, né? A gente muda a todo momento. É isso aí. Gente, Tainá Rubo, você pode encontrá-la, #empreendedora360, você vai encontrar no Instagram também, @Tainá Rubo. Tem lá no YouTube também, né, Tainá? Também, a gente tem um canal no YouTube, entra dicas lá toda semana, a gente faz análise de grandes cases e coloca como as empreendedoras de pequeno e médio porte podem aplicar isso no negócio delas. Vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu. A Tainá lá na segunda ou terceira vez que ela apareceu no brechó. Então eu vou contar, vocês acharam que eu ia esquecer. Seguinte, chega ela lá de repente com a maletinha da Mary Kay. E eu não tô entendendo nada. Foram as duas para uma salinha e horas. Daqui a pouco a Aline chega, amor, aquele jeitinho, né? Tá Amor, bonito. Amor, então, é que eu usei lá a Tainá e olha só como eu fiquei linda. Tá, Aline, quanto? Quando eu fui ver a paulada, eu olhei lá e falei, não é possível, gente, um batom, um negocinho. Na verdade era bastante coisa, inclusive. Era bastante coisa. Era o kit Eu Mereço Tudo. Exatamente. Aí a Tainá vira pra mim, assim, que ela sabia que eu tava resistindo, a Tainá vira pra mim e falou assim, mas sua mulher tá linda, né? Tipo assim, você não vai querer que sua mulher devolva, né? Fez uma baita venda, acredito que fazia isso com todo mundo. Então, gente, uma ótima vendedora, eu tenho certeza que ensina isso pra muita gente também. Eu vendeu os produtos certos ainda. Porque uma grande vendedora, uma grande empreendedora é aquela que vende o que o cliente precisa. Exato. E não vende muito porque não tá empurrando. Então, é. assim, a gente conquista clientes pra sempre. É isso aí, tamo junto, somos nós. Somos nós. Gente, obrigado por ter ficado com nós até aqui no mais um Pode Sim. Eu que agradeço o convite. O prazer é todo nosso. Gente, não se esqueça, curta, comenta, compartilha, você já sabe tudo que tem que fazer aí. Tá gostando, gostou do bate-papo? Comenta aí, fala o que você achou. O próximo assunto que a gente pode trazer aqui pro Pode Sim também. E lá no Instagram,
@Seu Brechó Seu Sucesso. Lá tem muita coisa, tem novidades, tem o nosso dia a dia, tem muito compartilhamento legal lá, né, Muito mano? conteúdo. E lembre de se inscrever. É isso aí. Então você já sabe, o Seu Brechó é o seu sucesso.